Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de manutenção elétrica. Hoje vamos dar uma breve pincelada sobre a manutenção em geradores elétricos. A gente já viu muito sobre manutenção em motores elétricos e vamos focar também um pouquinho aqui na parte de manutenção em geradores, tá? Tendo em vista também que a gente já se aproxima da finalização da nossa disciplina. Bom, então por que fazer, né, manutenção em geradores? É isso? Primeiro, o gerador geralmente é uma máquina bastante cara, né? E que ela exige um nível de manutenção muito importante, né? Por quê? Porque geralmente quando você entra com um grupo gerador ou um gerador, naquele momento da falta de energia, né? Ou para compensar alguma carga, tá? E nesses momentos exatamente é o momento que você está necessitando urgentemente daquela potência energética, né? Então, por diversos motivos, tá? Então ele tem que estar pronto para quando ele for solicitado, correto? Então não adianta de nada no dia que eu precisar de um gerador, né, numa eventual, por exemplo, falta de energia e o gerador não funcionar porque o óleo não foi trocado ou tem alguma peça queimada, então não tem sentido, né? Então, primeiro ponto que você tem que observar é que, de certa forma, você tem que maximizar a garantia, né, da energia durante toda a sua vida útil, ou seja, no momento que você precisa daquele gerador. A manutenção dos grupos geradores de energia a diesel, principalmente, né, ela é obrigatória, correto? Porque o próprio diesel ele tem também prazo de validade. Tá? Então, seja de forma preventiva ou corretiva, se for o caso também. Tá? Então, a manutenção, né, ela é importante, né, pois ao longo do tempo, né, os geradores apresentam alguns sinais de desgaste. Tá? Na inspeção, né, com o conjunto de medidas de preservação da estrutura. E se isso acontecer, né, esse desgaste aí, ó, ele pode provocar muitos problemas, tá? E tudo que você quer, como a gente falou, é que o grupo gerador ele atenda, né, no momento correto lá da necessidade, tá? Então, no final das contas, tem como principal objetivo, né, a questão da manutenção dos geradores, primeiro avaliar as condições de operação do equipamento, tá? Com as devidas estratégias, né, para servir e certificar a qualidade do serviço prestado através das características da demanda da energia solicitada. Tá? Então, ou seja, você tem que garantir o que? Condições de operação do equipamento. Não é isso? Como eu falei, o gerador ele tem que estar a postos, correto? O que se faz então na manutenção de um gerador? Né? Por exemplo, você tem muitos itens, né? Entre alguns principais, remoção oportuna, né, de peças desgastadas, né, ou atualização de componentes defeituosos também, tá? Verificação dos níveis de fluido, inspeção da bateria e limpeza das conexões, tá? Teste em carga. A gente vai ver que eventualmente, talvez isso seja algo que não seja tão rotineiro, eventualmente você tem que ligar o gerador, né, e deixar ele ligado lá algum tempo gerando energia, tá? Para movimentar as peças, né, o óleo, enfim. Verificação das leituras e indicadores do painel de controle, tá? E a troca dos filtros de combustível e de ar. Então você imagina o gerador como um carro, né? Um carro normal, né? No qual que você mantém, se você mantiver aquele carro parado muito tempo, de certa forma aquele carro ele pode, no dia que você for ligá-lo, né, apresentar algum problema. Geralmente muitos problemas que podem acontecer, por exemplo, no carro, é quando ele fica muito tempo parado, quando você for dar a partida, ele não dá a partida, né? Porque a bateria descarregou, né? Está lá no nível que você tem que dar uma recarga na bateria, né? Então isso ninguém quer. O gerador é a mesma coisa, né? Você tem que manter os níveis de peça, né, dos componentes, né? Bastante limpos, tá? Trocar os filtros de ar, de combustível, enfim. Tá? Então você aqui para aí faz essa analogia de um gerador como um carro, por exemplo.
E quais são as principais etapas, né, de manutenção? No caso, geralmente manutenção preventiva. Né? Também você pode fazer, de acordo com o nível de acompanhamento, manutenções preditivas. Quando você parte para manutenção corretiva, né, porque geralmente você já tem algum problema identificado que pode afetar o funcionamento daquele gerador. Né? Então, você tem etapas, você tem períodos, né, no qual você estabelece para manutenção preventiva. Lembra que a manutenção preventiva é baseada principalmente no tempo. Né? Então, você tem a manutenção diária, tá? Semanal, mensal, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, manutenção diária, tá? A análise dos níveis, né? De combustível, né? De óleo, verificação do sistema de aquecimento, tá? Isso tudo é diário. E posicionamento correto do refrigerante, do óleo refrigerante, né? Inspeção da tubulação do ar, vistoria na parte interna e externa e observar se tem corrosão ou defeito, né? Principalmente, por exemplo, em áreas litorâneas, né? Então, essa inspeção aqui ela é diária, tá? Ou seja, você tem que estar atento a isso diariamente, tá? De forma semanal, tá? Fazer uma drenagem no tanque e no filtro de combustível, olha só, né? Análise da tensão flutuante acerca do carregador da bateria, tá? Porque, como a gente falou, né? A bateria ela vai se descarregar mesmo ela não estando em funcionamento, tá? A limpeza do filtro de ar, tá? E são manutenções semanais. A manutenção mensal já cabe a limpeza e ajuste nos sistemas do gerador, né? Perceba que você já vai cada vez mais ampliando a sua manutenção, né? As peças, os itens, tá? Remoção da amostra do líquido de arrefecimento. Arrefecimento é de resfriamento, tá? Para análise de sua concentração. Análise da carga da bateria, tá? Apurar a tensão na correia, né? Porque às vezes pode ter tido alguma folga, tá? Então isso são itens de manutenção mensal. Semestralmente, você pode partir para a alteração dos fios de combustível e do refrigerante, né? A limpeza do cáter, né? de respiro, e verificar o estado de conservação da mangueira do radiador, né? Onde passa lá o sistema de resfriamento. Tá? E de forma anual, no mínimo, a limpeza em toda a estrutura de refrigeração. Tá? Então, percebam que você pode montar, né, uma escala, um cronograma de manutenção, tá, para o seu gerador, tá, desde diário até anual. Né? Então, diário, semanal, mensal, semestral, anual, enfim. Correto? As principais etapas, né, de manutenção preventiva, tá? Você pode ter algumas aqui que a gente pode ter elencado, tá? Por exemplo, o processo de reparo de grupos de motogeradores, né, de energia a diesel, principalmente a diesel, eles podem ser divididos assim, ó: detecção e solução de problemas, né? Determinar tanto o componente falho como a causa, ou seja, você vai determinar tanto o componente que falhou como a causa, que é o sistema de causa e efeito, né? Isso ajuda a garantir que a falha não se repita. Claro, não é porque você deu manutenção que o gerador também não vai falhar nunca, né? Então, você tem que detectar e solucionar esses problemas, tá? Tanto identificar a falha como a causa. Reparos de nível leve, por exemplo, são reparos geralmente que podem ser concluídos sem longos períodos de inatividade, tá? Os componentes, além dos limites de desgaste, eles são identificados durante as inspeções de manutenção, né? Aquelas inspeções que nós falamos anteriormente. O reparo pesado, tá? Aí você passa para os reparos que exijam um tempo, né, de inatividade mais longo do gerador. Para as instalações com requisitos críticos de energia, um gerador de backup, olha só, é recomendado para o evento improvável de falha de energia. Tá? Vou lhe dar um exemplo. Tu imagina um hospital, né, que depende ali 24 horas, né, de um fornecimento de energia elétrica. Aí no meio lá de uma cirurgia, eventualmente, sei lá, faltou energia, né, da concessionária. O grupo gerador ele tem que entrar imediatamente, correto? Porque ali as vidas estão em jogo, né? Então, aquele gerador ele tem que estar em pleno funcionamento ou em plena capacidade de funcionamento, tá? Mas, como a gente falou, as máquinas, né? Porque você deu manutenção que elas podem nunca falhar, né? Então, você geralmente tem um gerador de backup, né? E esse gerador de backup também ele tem que estar preparado, né, para entrar caso eventualmente
aquele outro gerador ele não consiga, né, por algum ou outro motivo, tá? Então, há situações e situações, né, que você precisa de ter, por exemplo, aqui um gerador de backup, tá? E a viabilidade de locação também, né? Às vezes, em vez de você ter um gerador, comprar um gerador, né, muitas vezes também há a possibilidade de você alugar aquele gerador, né? Porque com o aluguel, dentro do contrato de aluguel, você já tem que perceber se aquele gerador já está com as manutenções em dia, não é isso? Então, aí é uma possibilidade, né, de você alugar esses geradores para evitar, então, a opção de fornecimento de energia elétrica e também custos, eventuais custos com manutenção, né? Uma outra possibilidade. E aqui, para a gente entrar já na parte final, né, os 7 elementos essenciais de manutenção em geradores. Né? Primeiro, sistema de lubrificação. Né? Então, o óleo e o filtro eles devem ser trocados em intervalo de tempo previsto, né, pelo fabricante. Lembra sempre do carro. Né? O carro também é a mesma coisa. O sistema de arrefecimento, né, o resfriamento, tá? De refrigeração. Tá? É necessário verificar o nível do líquido de refrigeração durante os períodos de desligamento em intervalo especificado. Sempre com o motor frio. É como se fosse um radiador de um carro, gente. Você não vai abrir o radiador do carro, né, que é o sistema de arrefecimento do carro, com o carro que acabou de funcionar, né, que está com o motor quente, porque isso é muito perigoso, pode provocar algum acidente. Tá? Então, o gerador é a mesma coisa. Sistema de combustível, né, o óleo diesel, tá? Você tem que verificar, né, se está sujeito a contaminação e corrosão dentro de um período de 1 ano. Tá? E é altamente recomendável acionar o grupo gerador de vez em quando, né, para que o combustível armazenado, né, seja utilizado antes de se degradar. Tá? As baterias, né, a parte elétrica do gerador também tem que ser conferidas. Tá? As baterias de partida, né, ou fracas ou com carga insuficiente, são causas comuns de falha na operação de geradores. Então, verificar o nível do eletrólito, né, a cada 250 horas de operação. Tá? Acionamento programado do motor diesel, né? É recomendável que a partida do motor seja executada pelo menos uma vez por semana, tá? Por um período mínimo de 30 minutos, como a gente tinha comentado aqui. Com carga não menos que 1/3 da classificação de potência do gerador. Tá? Então, por exemplo, se você tem um gerador de 1 kVA, digamos, né? Você tem um kVA, 1000 kVA, né? 1/3 dá mais ou menos ali 30%, né? Então dá 300 e poucos kVAs. Tá? Então, mais ou menos essa é a linha aí de funcionamento para você colocar em operação, né? Para manter aí o gerador a diesel aí em plenas condições de funcionamento. Manter o gerador limpo parece uma coisa óbvia, né? Mas, enfim, também é algo que você tem que se preocupar. Tá? A inspeção visual ela pode garantir que as mangueiras e correias elas estejam em boas condições. As verificações frequentes podem impedir que animais, né, vespas e outros insetos se aninhem seu equipamento. Tá? Então, isso também é muito comum, principalmente em zonas rurais. E o sistema de escape. Tá? Então, caso haja vazamento ao longo da linha do escape, que geralmente ocorre nos pontos de conexão, nas soldas e nas juntas, né, eles devem ser reparados imediatamente por um técnico qualificado, claro. Né? Isso evitará vários problemas, inclusive superaquecimento e desligamento não programado. Não é isso? Então, o que a gente vem falando aqui também é que o grupo gerador ele tem que ser colocado em funcionamento regularmente, né? No mínimo uma vez por semana. Tá? Se você for perguntar para alguns locais que possuem, né, geradores, vocês com certeza, na sua grande maioria, você não vai encontrar essa resposta aqui que coloca um gerador para funcionar uma vez por semana. Tá? Se perguntar, nem sabe qual foi a última vez que de fato ele funcionou. Tá? Isso quando a energia também é muito boa, né? O fornecimento energético. Mas se não, né, é muito difícil se está tudo funcionando, a energia, né, sem faltar, é muito difícil aí você encontrar que os técnicos, né, coloquem esse gerador para funcionar pelo menos uma vez por semana. Tá? E isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque evita o quê? A degradação prematura do diesel. Né? O diesel não vai durar para sempre. Né? Ele não tem prazo de validade infinito. Né? Isso, então,
evita a degradação prematura do diesel, ele tem que rodar na máquina, né? Além de manter, né, todo o sistema lubrificado e sobre análise regular. Então, gente, isso é muito importante. Isso foi uma breve explanação sobre os principais pontos relativos à manutenção de geradores, tá bom? Qualquer dúvida, comenta lá no Classroom. Até mais!